Você sente que existe algo trancado dentro da sua mente? Uma potência adormecida que você não consegue acessar? A sensação persistente de que você é um supercomputador quântico rodando um sistema operacional lento e ilimitado? E se as barreiras da sua inteligência não fossem fixas pela natureza? E se houvesse uma chave química capaz de destravar cada porta fechada do seu córtex cerebral simultaneamente? Imagine por um segundo que você pudesse acessar todas as memórias da sua vida, controlar cada fibra muscular com precisão milimétrica e processar cada dado sensorial do ambiente ao mesmo tempo sem nenhum filtro. Isso seria a evolução final da humanidade, o nascimento de um deus na Terra, ou seria o erro fatal que destruiria nossa biologia em questão de minutos? Será que o nosso cérebro é uma caixa forte esperando para ser aberta? Ou é um reator nuclear operando no limite máximo de segurança, onde qualquer aumento de potência resultaria num derretimento total do núcleo? Hoje, nós não vamos apenas sonhar com os superpoderes de filmes de ficção. Nós vamos usar a biofísica para quebrar o lacre de segurança da mente humana e ver o que acontece quando a máquina roda no vermelho. Para entender o perigo real dessa simulação, precisamos primeiro realizar uma autópsia no mito mais persistente da neurociência. A ideia de que usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral é uma mentira sedutora que se espalhou como um vírus cultural há mais de um século. Historiadores da ciência rastreiam a origem desse erro a uma má interpretação dos trabalhos do psicólogo William James no início do século XX, que falava sobre o nosso potencial mental não utilizado, não sobre a matéria física do cérebro. O cinema e a literatura abraçaram essa falácia, vendendo a ilusão de que temos 90% de espaço livre no crânio, esperando para ser preenchido com telecinese e genialidade instantânea. Mas a realidade, confirmada por décadas de experimentos rigorosos, é muito mais brutal e eficiente. Neurologistas modernos, como Barry Gordon, da Escola de Medicina Johns Hopkins, têm usado tecnologias avançadas de imagem para desmantelar esse mito. Experimentos usando ressonância magnética funcional e tomografia por emissão de pósitrons mostram em tempo real como o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio se comportam no cérebro. Esses exames provam que, ao longo de um dia comum, quase 100% do seu cérebro é ativado em algum momento. Mesmo durante o sono profundo, o seu córtex auditivo, o córtex visual e o tronco cerebral estão trabalhando freneticamente para consolidar memórias e manter você vivo. Não existem áreas silenciosas. Não existe espaço livre. O ponto crucial que a ficção ignora é a termodinâmica biológica. O cérebro humano é um monstro metabólico. Ele representa apenas 2% do peso total do seu corpo, uma massa gelatinosa de 1,5 kg. Mas ele consome sozinho 20% de toda a energia que você ingere e 20% de todo o oxigênio que você respira. É o órgão mais caro do corpo humano. A evolução passou milhões de anos refinando um sistema de eficiência máxima chamado inibição seletiva. Para você conseguir focar na minha voz agora, o seu cérebro está gastando uma energia colossal não para ligar áreas, mas para desligar ativamente as áreas que processam o tato dos seus pés no chão, o ruído do ar-condicionado ou as memórias do seu café da manhã. A inteligência biológica não é a capacidade de ligar tudo ao mesmo tempo, é a capacidade de ignorar o irrelevante para não sobrecarregar o sistema. O principal neurotransmissor do seu cérebro, o GABA, não é um acelerador, é um freio químico essencial que impede os neurônios de dispararem sem controle. Mas hoje, para fins científicos, nós vamos cortar os freios. Vamos iniciar a simulação. Imagine que injetamos em sua corrente sanguínea um neuroestimulante hipotético, uma substância sintética desenhada para bloquear instantaneamente todos os receptores de GABA do seu sistema nervoso e simultaneamente inundar o cérebro com glutamato, o principal combustível excitatório. Vamos forçar a sincronia total dos 86 bilhões de neurônios. Bem-vindo à experiência de 100%. Fase 1. A ilusão de onipotência, nos primeiros 10 segundos. No momento em que a droga atravessa a barreira hematoencefálica, a sensação inicial é de uma clareza aterrorizante. O filtro sensorial desaparece.
Normalmente, o seu tálamo atua como um porteiro rigoroso, deixando passar para a consciência apenas o que importa para a sobrevivência imediata. Agora, o porteiro está morto. Você recebe toda a informação crua do ambiente de uma só vez. Você ouve o zumbido da eletricidade nas paredes como um rugido. Você vê o espectro de cores com uma nitidez dolorosa e percebe detalhes microscópicos nas texturas ao seu redor. A sua memória, fragmentada entre o hipocampo e o córtex, é ativada integralmente. Você não apenas lembra do seu passado de forma nostálgica, você o revive com precisão fotográfica. Cada rosto que você já viu, cada dor física que sentiu, cada número que leu surge na sua mente consciente ao mesmo tempo. É uma explosão de dados. O processamento lógico no córtex pré-frontal acelera a níveis quânticos. Você consegue correlacionar fatos desconexos, enxergando padrões matemáticos na natureza que antes eram invisíveis. Por alguns breves segundos, você se sente o ser mais inteligente que já caminhou sobre a Terra. Fase 2. A crise termodinâmica, aos 30 segundos. A física começa a cobrar o preço da hiperatividade. Neurônios são essencialmente fios elétricos biológicos. Quando eles disparam um potencial de ação, eles entrocam íons de sódio e potássio através da membrana celular, gerando uma microcorrente elétrica. Como em qualquer circuito, essa corrente gera calor residual. Em funcionamento normal, o sangue circula para resfriar as áreas ativas alternadamente, como um radiador líquido. Mas agora, todas as áreas estão ativas ao mesmo tempo, gerando o calor máximo simultaneamente. O sistema de resfriamento falha catastroficamente. A temperatura intracraniana começa a subir rapidamente, ultrapassando os 42 graus Celsius em segundos. Você começa a sentir uma febre cerebral interna. As proteínas delicadas que compõem as suas células nervosas começam a desnaturar, o termo biológico para cozinhar. Além disso, a demanda de glicose, o único combustível que o cérebro aceita, salta de 20% para 100% da capacidade total do corpo. O seu fígado e músculos despejam desesperadamente toda a reserva de açúcar no sangue para alimentar o monstro na sua cabeça. O resto do corpo começa a morrer de fome instantaneamente para manter a mente acesa. Fase 3. A tempestade elétrica muscular, em 1 minuto. A coordenação motora fina entra em colapso total. O cerebelo e o córtex motor, que controlam o movimento, estão enviando sinais de contração máxima para todos os músculos do corpo ao mesmo tempo, sem coordenação. Em vez de movimentos graciosos de super-herói, você entra em uma contração tetânica completa. Cada fibra muscular do seu corpo se contrai com força total simultaneamente. Os músculos opostos, como bíceps e tríceps, lutam entre si. A força gerada pelo seu próprio corpo é tão brutal que os seus músculos podem arrancar os tendões dos ossos e a tensão pode fraturar a sua própria coluna vertebral e os ossos longos dos braços e pernas. Você cai no chão, rígido como uma estátua de pedra, preso dentro da sua própria força incontrolável, incapaz de respirar, porque o diafragma está travado. Fase 4. A excitotoxicidade e a morte celular, aos 2 minutos. Na medicina, existe um nome técnico para ativação simultânea e descontrolada de grandes áreas do cérebro. Não se chama genialidade, chama-se estado de mal epilético, a pior forma de convulsão possível. Mas o que você está vivendo é além de qualquer registro médico. É uma tempestade química perfeita. O excesso de glutamato torna-se tóxico, um processo chamado excitotoxicidade. Os neurônios, superestimulados, abrem seus canais de cálcio e não conseguem mais fechá-los. O cálcio inunda o interior das células, ativando enzimas destrutivas como proteases e lipases, que começam a digerir a membrana celular e o DNA da célula por dentro. O seu cérebro está literalmente se comendo vivo em nível molecular. A consciência superior que você tinha no início se fragmenta em ruído branco. Você não vê mais a verdade do universo, você vê apenas estática neural. O tronco cerebral, a parte mais antiga e vital que mantém seu coração batendo e seus pulmões funcionando, é sobrecarregado por ordens conflitantes e entra em colapso.
Fase 5. O silêncio. O suprimento de oxigênio é cortado quando a respiração para. A queima de glicose cessa. A temperatura começa a baixar enquanto a vida se esvai. A máquina mais complexa do universo conhecido queimou seus circuitos porque você tentou rodar todos os softwares possíveis ao mesmo tempo. O resultado de usar 100% do cérebro simultaneamente não é a transcendência espiritual ou poderes psíquicos, é uma morte metabólica excruciante, violenta e imediata. Agora, respire fundo. Sinta o conforto de não estar pensando em tudo ao mesmo tempo. Agradeça pela sua capacidade evolutiva de esquecer, de ignorar e de filtrar o ruído do mundo. Isso foi apenas uma simulação baseada na neurofisiologia e na termodinâmica biológica. O seu cérebro já é uma máquina perfeita em seu equilíbrio atual. A evolução não deixou espaço livre na sua cabeça por preguiça ou ineficiência. Ela criou um sistema de otimização máxima. Você não precisa de mais neurônios gritando ao mesmo tempo. Você precisa da capacidade de fazer os neurônios certos sussurrarem as coisas certas, nos momentos exatos. A lição que fica é: poder sem controle não é uma dádiva, é apenas destruição. Nós somos limitados biologicamente por uma razão muito específica. A barreira que nos impede de sermos deuses oniscientes é exatamente a mesma barreira que nos mantém vivos e funcionais. Se você gosta de dissecar os limites extremos do corpo humano e explorar as fronteiras onde a biologia encontra o impossível, inscreva-se no canal agora. Não perca o próximo vídeo, onde vamos continuar transformando mitos populares em ciência dura e visceral. Eu sou o narrador, e isso é só o começo.